Diz assim, a partir do versículo de número 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-lhe-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: É de paz a tua vinda? E ele disse: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E ele disse: Ainda falta um menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos para comer, até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar. E era ruivo, e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Fiz uma leitura um tanto longa, porque assim muita coisa já fica explicada. O tempo é curto. Eu quero dizer para vocês de início que ao longo da história, em todos os tempos, em todas as eras, Deus sempre teve um povo exclusivamente seu. Desde os dias de Adão, em seu filho Sete, Deus chamou uma nova semente, uma nova linhagem, e começou uma descendência santa. E de Sete até hoje, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as eras, Deus sempre teve um povo seu, santo, separado, escolhido, uma geração só sua. Nós fazemos parte dessa geração. E o Deus que chamou homens e mulheres em todos os tempos,
Ele chamou e amou a estes, e porque Ele amou, Ele dispensa o seu cuidado sobre eles. E o meio pelo qual Deus usa para cuidar do seu povo é levantando no meio do seu próprio povo gente com um coração de servo, para servir esse povo, para abençoar esse povo, para se gastar por esse povo. Amém? Foi assim ao longo de todas as páginas do Velho Testamento. Deus levantou Moisés, Arão, Josué, levantou profetas como Samuel, levantou juízes, levantou juízas. Nós atravessamos as Escrituras, vendo Deus levantando profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e tantos outros. Deus usou mulheres, Maria, Marta, Dorcas, Priscila, entre tantas. Mas eu queria que você entendesse que o alvo não é a pessoa que Ele usou, o alvo é o povo. Deus levanta pessoas e as dá ao seu povo. Nós atravessamos o Velho Testamento, nós chegamos no Novo Testamento, e nós vemos Ananias, Paulo, Apolo, Barnabé, os discípulos, os apóstolos. Quando fechou-se o cânon sagrado, a gente vai à história e a gente lê sobre os pais da igreja, sobre Agostinho e tantos outros, os reformadores, e nós chegamos aqui, e eu estou vendo aqui alguns queridos que o Senhor levantou para cuidar do seu povo. Estou vendo o pastor Vladimir, Elias, Diogo, o pastor Ricardo, lá atrás está o Rogério e tantos outros aí. Mas tudo isso, gente, é a expressão do cuidado e do amor de Deus para com o seu povo. E a gente chega nesse texto que nós acabamos de ler. E é um texto bastante conhecido, onde aqui é relatado a maneira como Deus chamou a Davi para abençoar, para batalhar, lutar pelo seu povo. Vocês conhecem a história e nós acabamos de ler. Em suma, eu quero trazer algumas mensagens que esse texto que nós lemos nos transmite. A primeira é que quando Deus chama alguém, esse chamado, ele é caracterizado por renúncia. Samuel foi à casa de Jessé, chegou lá com uma bezerra e falou: vim aqui fazer um culto. O culto no Velho Testamento não era assim, era quase assim, porque a gente também vai ter bastante comida lá, mas era sempre um churrasco. Ele chegou com uma bezerra na casa de Jessé. Quando ele entra na cidade, os anciãos perguntaram: nossa, o sacerdote aqui com uma bezerra, alguma coisa grave, muito grande está acontecendo. E então Samuel convida os anciãos para irem à casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, Jessé chama todos os filhos. E aqui não é uma coisa rápida, gente. Não é um culto que a gente faz de 2 horas. Vai se limpar aquela bezerra, que é o sacrifício. Vai se separar as vísceras, vai cortar nas partes de acordo com a lei mosaica. Aquilo demorava, era um dia. E Samuel está preparando aquilo. Os filhos de Jessé estão se santificando. Os anciãos que estão na casa estão se santificando para sentar à mesa e sacrificar e cultuar ao Senhor. E a pergunta é: onde estava Davi? Davi estava no pasto, pensando: poxa, foi todo mundo para o churrasco. Quem cuida das ovelhas? Eu vou cuidar das ovelhas. E ficou ali cuidando das ovelhas. E aquele cheiro de gordura, de churrasco entrando nas narinas de Davi. Vocês percebem o nível de renúncia? Para mim isso aí é uma coisa terrível. E Davi está no pasto.
cuidando das ovelhas que naquele momento todo mundo esqueceu. Mesmo antes de ser reconhecido, ali você via a evidência de um chamado. Porque o chamado muitas vezes faz você perder uma festa para ir no enterro. Você deixa de ir no aniversário de um parente para ir visitar um membro no hospital. A primeira marca de um chamado é a renúncia. A segunda marca é que Deus nunca vai levantar alguém que não tem intimidade com as ovelhas, que não anda no meio das ovelhas, que não é conhecido pelas ovelhas, que não se identifica e não ama e não cuida e não se preocupa com as ovelhas. Davi tinha cheiro de ovelha. Infelizmente muito se perdeu, e nós temos criado estrelas na igreja, que anda com segurança, um terno mais enfeitado do que um pavão para diferenciar ele dos membros. Infelizmente a instituição coloca o clero e o coiné. Mas ainda nesse tempo, por amor ao seu povo, Deus continua levantando gente que cheira ovelha. É uma marca. Uma outra coisa que eu fico impressionado é que Davi era totalmente desacreditado. Nem seu pai acreditava nele. Ele era o caçula, era aquele que levava cascudo dos irmãos, sabe? Que usava a roupa que os 7 irmãos usaram. Talvez ele tinha problemas de alma, ele era separado, ele era diferente. Não tem problema, não importa os problemas de alma, não importa como as pessoas avaliam, que crédito dão ou não dão. Quando Deus escolhe o chamado, vai curar tudo. E aquele menino que não foi contado na lista dos convidados para aquele grande banquete na presença do Senhor, o Senhor não estava com os olhos na casa de Jessé. Os olhos de Deus estavam lá no pasto. Sozinho entre o mugido do rebanho, Deus olhava o seu coração. Isso é um chamado. Portanto, querido, se Deus te chamou, não importa onde você está. Você pode estar no lugar mais desprezível desta terra. Você pode ser esquecido até pela tua parentela. Você pode não ter influência social nenhuma. Se Deus disse que é você, será você. Isso é o chamado. O chamado também não depende de idade. Não depende de idade. Pode ser velho, pode ser novo. O Deus que nós servimos, Ele é Deus da nossa vida ainda intraventre, na nossa concepção. Nós somos conhecidos desde a eternidade, antes de você ser gerado. Você já existia em Deus, Deus te conhece. E lá estava Davi.
Aqui também a gente percebe que Deus não se importava muito com a aparência de Davi. Samuel, no primeiro momento, quando viu aqueles brutamontes entrando na casa, falou: opa, é isso. Eu gosto quando a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, desprezíveis, as que não são, para que a glória seja dele. Não importa a aparência, Deus vê o que o homem não vê. Não importa onde você está, se Deus te chamar, a unção vai te buscar lá. E por fim eu quero dizer para você, talvez você vê alguém crescendo no ministério, na vida, nos negócios, e você fala para Deus: e eu? E eu? Os homens estão valorizando aquele, valorizando o outro, e eu? O que Deus tem para você, ninguém toma. Vou repetir. O que Deus tem para você, ninguém toma. Tem gente que acredita que Deus te chamou, que Ele morreu na cruz para possibilitar algumas coisas em sua vida. Você está equivocado. Ele não morreu para possibilitar nada. Na cruz Ele fez, terminou e disse: tetelestai, está feito. Ele não está possibilitando coisas através da morte. Não, Ele concluiu. A igreja não foi chamada para terminar a obra que Ele começou. Não, nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos convocados para proclamar o que Ele fez. Vocês estão entendendo? E a obra da cruz é completa, é salvação, é redenção, é chamado, é ministério. A obra da cruz foi uma obra completa. E Davi está lá no pasto. Estou correndo, gente. E sabe, ele foi chamado. E agora, na presença de todos os seus irmãos, ele foi ungido. Eu fico imaginando a reação dos seus irmãos, do seu pai. Não tinham assim, com essa credibilidade toda. Mas o chamado tem uma marca. Os da casa sempre sabem primeiro. A esposa sempre vai saber primeiro. Os pais, mesmo que guardando para si, sempre vão saber primeiro. Glória a Deus. Os da casa ficaram sabendo da unção de Davi. E sabe quando acabou todo aquele ritual, você pensa que Davi foi para o trono? Ele esqueceu aquilo, correu para voltar a cuidar das ovelhas. Ele só deu uma saidinha, recebeu o óleo ali e voltou para cuidar das ovelhas. Ele voltou para o pasto. E lá ele ficou mais 14 anos. Ele foi chamado. Esse menino que sofreu, sofreu bullying, né, que é a palavra usada no momento, era um caçula da família. Quando ele saiu da sala do seu pai, ungido rei, ele voltou para o pasto, tranquilamente, continuou cuidando das ovelhas. Aparentemente, do seu cotidiano não mudou nada, mas algo tinha mudado.
Agora ele sabia quem ele era. Agora ele sabia quem ele era. Deus nunca vai usar quem não sabe quem é. Você sabe para que você nasceu? Se você congrega aqui e não sabe, daqui a pouco eu vou apresentar para você todo o nosso pastorado. Você vai procurar, vai orar, vai ser aconselhado, até que você saiba quem você é em Deus. E então, você nunca mais será o mesmo. Você não vai ter questionamento: eu estou bem, estou mal, Deus está comigo, não está comigo, faço ou não faço, aconteceu isso. Você nunca mais vai ter essas oscilações, porque agora você vai ter uma identidade, você sabe quem você é. Amém? Pois bem, esse aqui é um resumo mais ou menos rápido do que é as marcas de um chamado. E eu quero que você entenda que tudo isso aqui, esse ritual, essa liturgia toda, estava atrelada à lei mosaica, ao Velho Testamento. Mas ainda no Velho Testamento, Deus usou um profeta chamado Joel, e ele começa a anunciar que dali a um tempo Deus derramaria sobre os seus um outro tipo de unção, que não é exatamente como essa unção que Davi recebeu. Os princípios continuam o mesmo, mas a unção será outra. Nos dias de Davi, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, sabe quem recebia óleo na cabeça? Só os reis e os sacerdotes ou profetas. Reis e sacerdotes. E o que significava aquele óleo? Ele era um símbolo, uma representação do Espírito Santo. Então a pessoa recebia aquele óleo e, por representação, significava que a partir de agora ele era capacitado sobrenaturalmente de um dom natural que ele já tinha. Preste atenção. O Espírito Santo, ele capacita uma habilidade natural de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo, a Trindade, trabalha em harmonia. Deus te fez com uma personalidade, com um jeito de ser. O Espírito Santo não vai vir mudar tudo. Se você é falador, quando você entra no reino, o Espírito Santo vai te encher de unção para você ser um falador, evangelista, profeta, pastor. Se você é retraído, você vai ser usado no corpo, retraído do jeito que você é, na oração, na intercessão. Mas o Espírito Santo vai te capacitar sobrenaturalmente de uma habilidade natural. Davi, ele era um pastor de ovelhas, mas estava no seu DNA o cuidado, a renúncia. Assim também foi com Moisés. Ele sai dali agora, de certa forma, diz que o Espírito Santo tomou o controle da vida dele, se apoderou dele, agora ele está capacitado. Imagina esses 14 anos no pasto, como viveram as ovelhas. Glória a Deus. E Joel agora anuncia que logo mais Deus iria habilitar os seus servos com uma unção mais sublime, maior. Não se esqueça, só os reis e sacerdotes eram ungidos com óleo. E então, Joel diz que nos últimos dias haveria um derramar do Espírito Santo, que era simbolizado pelo óleo, não mais sobre uma classe restrita de pessoas, sobre os sacerdotes e os reis, todos do sexo masculino,
No Velho Testamento eram reis e sacerdotes, que recebiam a unção com óleo que representava a capacitação do Espírito Santo, essa unção. Todos homens. Mas Joel diz que nos últimos dias o Espírito seria derramado em abundância sobre toda a carne. E aí ele diz, sobre judeu, sobre grego, mas aí também seria derramado sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as mulheres, indistintamente. Essa unção seria derramada. E as pessoas seriam habilitadas de uma maneira sobrenatural. E então chega Atos 2, o dia de Pentecostes, e começa o cumprimento da profecia do profeta Joel. Estão ali 120 discípulos no cenáculo, esperando a promessa, o derramar do Espírito Santo. E há um princípio na Bíblia que eu sempre explico aqui para os irmãos, eu vou falar rapidamente. Deus, tudo que é oferecido para Deus, desde o Velho Testamento, para Deus é oferta, sim ou não? E Deus só recebe a oferta se ela tiver duas partes: oblação, que é a parte que vem de baixo, a parte sólida, a parte física, e a libação, que é a parte líquida, que vem de cima. Senão Deus não aceitava a oferta. No Velho Testamento, você vai para Números 29, ela começa a dizer as ofertas e fala oblação e a medida de libação. É por isso que quando Gideão oferece ali a carne naquela penha, ele tem que jogar o caldo por cima. É por isso que se jogava mel, vinho ou sangue da carne em cima da carne do altar, porque Deus não aceitava a oferta de oblação se não tivesse a oferta de libação. É por isso que os objetos do templo de Moisés eram aspergidos, porque tudo aquilo era de Deus, senão Deus não recebia o culto. Tudo era aspergido com sangue. Os levitas eram aspergidos com sangue, os filhos dos levitas eram aspergidos com sangue, e os sacerdotes e reis com óleo da unção. Mas tinha que ter a libação, senão Deus não recebia. E está lá os 120, como é a oferta da igreja nova, começando, uma doação. Mas Deus só confirmaria e receberia aquela oferta se Ele mesmo derramasse a libação, que é o que vem de cima. Senão não é igreja. Então 120 lá. E então não mais óleo, mas o Espírito Santo foi derramado com libação sobre aqueles crentes. E eles passaram agora a ser oferta aceitável. Pois bem, o princípio da unção, quando Deus separa alguém, é o mesmo princípio. Ele chama alguém e confirma pela libação, que é a capacitação do Espírito. Joel disse que isso seria derramado sobre todos os crentes, e de fato foi, indistintamente, não mais para um grupo restrito. Mulheres começaram a profetizar, jovens, velhos terem visão, enfim, vocês conhecem o relato. Nós vamos para a carta do apóstolo João, e ele, falando a um público meio judaico ainda, recém-convertido, que tinha muito essa coisa da unção do Velho Testamento, ele fala assim: todos vocês têm a unção, vocês agora todos têm a unção. Gente, vocês têm a unção. Vocês têm a unção. E então, a gente vai para Pedro, e ele está reunido ali em Jerusalém, e ele fala assim: olha, sabe por que vocês têm a unção? Porque vocês são um reino de sacerdotes. A unção realmente do Espírito, desde o Velho Testamento, sempre foi dada para reis e sacerdotes. Mas vocês são essa geração eleita, separada, o sacerdócio real. São vocês mesmos. Entenderam? Talvez você olhe para Davi.
Eu quero mais do que óleo na minha cabeça. Eu quero essa unção que não fica só por fora, que entra dentro de mim, que mora dentro de mim, que me impregna nela. Sabe? Você entendeu? A unção que é por dentro e por fora. E Davi passou 14 anos. E eu quero terminar com isso. A marca do chamado é o tempo, porque o tempo vai te colocar diante de provas. E vai testar a tua identidade, se você sabe quem é. O chamado, ele acaba por trazer uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? É a responsabilidade do preparo, da capacitação. Vocês veem Davi, ele começa mesmo sem governar e ir para o palácio focar lá, porque o Saul está endemoniado lá, para o espírito ruim sair. Ele era cheio do espírito, ele entrava no palácio, o espírito ruim saía. Mas ele era alguém mais do que isso. Ele era corajoso. Mas ele não era aquela coragem da loucura, que sai da loucura, não. Vocês conhecem a história desde a infância de Davi diante do Golias. E ele com aquela funda, ele pega 5 pedrinhas. Quase todos vocês aprenderam que ele pegou 5 pedrinhas, porque se falhasse a primeira, falhasse a segunda, coisa e tal. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. A Bíblia diz que os caras que treinavam com essa funda, eles tinham uma capacitação, uma preparação tão grande, que a uma distância tão grande, eles não erravam no fio de cabelo. Leia a história com calma, e você vai saber que Davi não matou só Golias, ele matou 5 gigantes. Leia a história direitinho, foi uma pedra para cada gigante. Ele não foi com um plano B. Ele sabia quem era Deus e estava preparado. Ele foi com toda ousadia, pegou uma pedra para cada gigante. Leia a história com calma. Não foi só Golias, foi Golias e os filhos da casa de Gade, mais 4 gigantes. Ele não tinha um plano B. A unção te leva a ver o propósito e te dá a estratégia do propósito. A unção é um pacote que vai te preparar para executar a estratégia. Se você tem unção, você pode. Por que você pode? É por causa do teu mérito? Não. É porque o que foi conquistado, representado aqui, nessa mesa, te habilita a isso. Amém? Vocês compreenderam? Pode ser que amanhã, no meio do povo, no meio das ovelhas, Deus te levante para cuidar delas. Talvez é algo que hoje você não está pensando. Olha, eu vou te falar, hein? Tudo que eu não pensava na minha vida, o pastor não vive. Mas Deus tem sido tão bom comigo e com a minha geração. Eu estou vendo Elias ali. E a gente tocava contrabaixo, tudo meio fora de nota, eu tocava trompete, a gente mais errava que acertava, né, Elias? E a gente era tudo solteiro. E a gente viveu para Deus a nossa juventude. E hoje eu vejo todos eles aqui, pastores. Deus levantou na minha geração uma geração de pastores, de cuidadores do rebanho de Deus. Muita gente mesmo. E nós éramos uma turminha que brincava junto, brigava junto, louvava a Deus junto. A gente realmente andou junto. E então, pensando todas essas coisas e vendo todas essas coisas, eu vejo que Deus é tão fiel e tão cuidadoso que Ele tem um tempo certo e um jeitinho certo de nos atrair
Ele tem um lugarzinho certo para a gente, uma comunidade certinha para a gente, que a gente se identifica e a gente começa a amar o povo de Deus. Eu sempre conto aqui, quando eu voltei para a igreja na minha juventude, eu fui na igreja por causa da minha mulher. Eu falei, opa, vou investir naquela loirinha ali. E Deus foi me quebrando, daqui a pouco eu estava regendo o coral, daqui a pouco eu estava mais preocupado com a igreja do que com ela. Aí eu comecei na igreja por causa de Jesus, não por causa dela. Mas Deus tem um jeito de atrair. Eu não sei como Deus está te atraindo, mas eu acho que uma coisa linda em Deus, quando Deus nos atrai, não tem resistência, Ele ganha pelo coração, e a gente vai voluntariamente, generosamente, fazer como Paulo. Então Paulo entendeu o ministério e falou assim: eu estou me derramando como oferta de libação, estou indo vazio, combati um pouco mais, enfim. Quando a unção, a libação do Espírito vem sobre nós, a nossa vida se torna a libação. Deus começa a usar a gente para nos desgastar e nos derramar pelo seu povo. É isso aí que eu quero terminar. Grave isso. Quando você estiver andando na rua e alguém na igreja for chamado, precisar de você, você vai falar: eu sou a oferta de libação, eu preciso me derramar, eu vou me derramar, eu vou me desgastar, porque eu tenho em vista o prêmio. Quanto a Jesus, o que é dito? Por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Deus tem para você um nível, uma medida de alegria que você ainda não conhece. Se entregue, se derrame, renuncie. Viva para a glória de Deus. Amém.